Olá, boa noite. Boa noite. Nestas eleições, os principais institutos do país erraram o resultado das pesquisas. Muitos governadores que eram favoritos perderam. E no caso da disputa para a presidência da República, a diferença variou de 7 a 14 pontos percentuais. Surpresa para todos os eleitores e vários candidatos. No levantamento feito para a disputa pela presidência, a pesquisa IPEC apontava a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva com 51% dos votos válidos ainda no primeiro turno. Pela margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, não errou, porque Lula recebeu 48%. A Datafolha, divulgada na véspera da eleição, apontava que Lula tinha 50% das intenções de voto. Pela margem de erro, também não errou. Mas e no caso do candidato Jair Bolsonaro? Ele aparecia entre 10 a 14 pontos abaixo, mas ficou apenas 5%. A Atlas Intel foi a que chegou mais perto da realidade, apontando 50,3% para Lula e 41,10% para Bolsonaro. Lula recebeu 48,43% dos votos válidos e Jair Bolsonaro 43,20%. Em relação ao candidato Lula, as pesquisas estão dentro da margem de erro. Falava-se entre 50% talvez 51%, ele fez 48%, então as pesquisas acertaram dentro da margem de erro. O problema aqui foi em relação ao candidato, o presidente Bolsonaro. Aí as discrepâncias foram grandes. Esses institutos, quando erram, só erram de um lado. Eu não sei se esse erro é culposo, quer dizer, um erro sem intenção de errar, mas produto da incompetência dos institutos, tá certo? Ou se é um erro doloso, quer dizer, com intenção de errar para interferir nos resultados da eleição. A pesquisa IPEC acertou a projeção para os governos em Tocantins, Acre, Paraná e Alagoas, por exemplo. Na pesquisa para o governo do Rio, o Instituto afirmou que Cláudio Castro e Marcelo Freixo poderiam disputar o segundo turno, mas a quantidade de indecisos, brancos e nulos tornava o cenário indefinido. E foi o que aconteceu. Cláudio Castro ganhou no primeiro turno. Na Bahia, a CM Neto era líder disparado em todas as pesquisas. Quem recebeu mais votos foi Jerônimo Rodrigues, do PT, e haverá segundo turno. Em São Paulo, o IPEC apontou que haveria segundo turno. Fernando Haddad, do PT, aparecia com 10 pontos percentuais a mais do que Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Tarcísio recebeu 7 pontos a mais e também haverá segundo turno. E no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, que estava em segundo lugar, superou Eduardo Leite, do PSDB. Para os especialistas, as diferenças entre os resultados apontados pelas pesquisas de intenção de votos e o que foi de fato conferido nas urnas podem ser explicadas pelas falhas nas respostas dos entrevistados aos pesquisadores. Eles teriam literalmente escondido o voto, especialmente os eleitores mais ligados à direita. O eleitor do bolsonarismo que simplesmente fugiu das pesquisas, não quis responder, desligou o telefone ou se foi abordado presencialmente disse que não queria responder, porque aí, com essa ausência dessa pesquisa, o número fica distorcido. Os especialistas destacam ainda que é necessário repensar a metodologia e a fiscalização das pesquisas para que os institutos não percam a credibilidade de vez. Com certeza, alguma coisa precisa ser feita porque não dá para ter resultados tão discrepantes. E outra coisa, a pesquisa não pode acertar metade. Acertou o Lula, acertou o Haddad, mas errou o Bolsonaro e errou o Tarcísio, e errou também o astronauta. É a mesma pesquisa, é a mesma empresa, é o mesmo instituto? Como é que pode? Me parece que valeria a pena o Congresso formular e aprovar uma legislação, né, que estabeleça uma espécie de um foro independente, tá, profissional, científico, para análise da metodologia das pesquisas. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que a diferença entre o resultado e as pesquisas deve ser explicada pelos institutos e não desacredita o trabalho da Justiça Eleitoral. Se houve discrepância de números entre as pesquisas e o resultado, quem deve explicar isso são os institutos de pesquisa e aí não cabe à Justiça Eleitoral
analisar. Em relação a possíveis investigações, institutos, isso compete ao Ministério Público, se houver, obviamente, algum indicativo de ilícito. O IPEC foi procurado e informou que ainda não tem uma posição sobre o assunto. O Datafolha acredita que parte dos eleitores de Ciro e Tebet migraram para Jair Bolsonaro e os indecisos resolveram de última hora votar no presidente candidato do PL.